Olá, boa tarde. Sou a professora Priscila, da Sala de Recurso, do Atendimento Educacional Especializado. Hoje eu trouxe a aula de Língua Portuguesa do 6º ano. Durante a semana, a professora já falou com vocês sobre essa aula, que é a produção de texto, que é uma imitação criativa de uma paródia. Ela já trabalhou uma paródia com vocês, né? Um textinho, né? Também mostrou o que é, né? A paródia, né? Então, olha lá. A intertextualidade ocorre quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Então, a intertextualidade acontece de um texto dentro do outro, tá bom? A paródia é a imitação de um texto ou de um estilo com finalidade humorística, né? Engraçada. Então, a professora trouxe para vocês a Mona Lisa, né? A Mona Lisa é uma pintura, né, de Leonardo da Vinci. Então, é uma pintura antiga. E muitas pessoas fazem umas brincadeiras com a foto da Mona Lisa. Então, a gente pode ver aqui, ó. Essa é a primeira obra da Mona Lisa, né? Que é o que o Leonardo da Vinci pintou. Aí a gente pode ver a paródia, a brincadeira, na Mônica e na Barbie. Olha lá que legal. Então, a Barbie e a Mônica tá imitando a Mona Lisa. São usadas para isso, né? Para dar aquele humor, né? Aquela coisa engraçada. Basta acessar um site de busca para perceber que a quantidade de imagens que parodiam a Mona Lisa é muito grande. Então, existem várias coisas engraçadas através da obra de Mona Lisa. Qual seria a razão disso? Se esse quadro foi pintado há mais de 500 anos, para que se perceba o humor da paródia, é necessário conhecer o original. E como a Mona Lisa é um quadro famoso, os atores da paródia sabem que o humor que produzem será facilmente reconhecido. Então, o que acontece? A gente tem que usar, os humoristas, eles usam coisas conhecidas, né, que as pessoas já conhecem, para fazer a paródia, para fazer o humor, né? E aí, a professora, ela deu um desafio durante a semana para vocês, que é uma produção de texto, né? Ela leu um conto de fadas, né, para vocês, e esse conto de fadas tem um humor ali, né, muito engraçado. E é isso que ela quer que vocês façam também, né? Que façam uma produção de texto baseado com um conto de fada, mas de maneira engraçada, que tem humor, né? Que aconteça a paródia. Para criar uma paródia, é necessário cumprir algumas etapas fundamentais. Então, na hora que vocês forem produzir essa produção de texto, vocês devem perceber. Escolher uma obra, um texto, um quadro ou um filme que é bem conhecida. Analisar a obra escolhida com cuidado para conhecê-la bem. Então, quando vocês forem produzir a paródia de vocês têm que escolher um textinho, um conto de fada, que vocês conheçam ela. Definir elementos que serão alterados para a produção da paródia. Então, na hora que vocês lêem o continho de fadas lá de vocês, já bate o olho lá e vê o que vocês vão mudar na história para dar um humor, né? Para ficar engraçado. Você criará uma paródia de um dos contos de fada que conhece, ou do texto desse gênero. Para isso, siga algumas etapas. Então, ela fez alguns planejamentos com vocês, né? Para que a paródia dê certo, né? Reflita sobre as características do conto de fada ou do conto que escolheu para parodiar. Defina o que vai alterar: as personagens, o desfecho, o cenário, a linguagem do texto. Ao escrever a primeira versão do seu texto, lembre-se que ele não precisa ser longo. Procura surpreender o leitor, quebrando sua expectativa e provocando seu riso.
Para isso, modifica o espaço ou a época, cria características, ações, reações e falas surpreendentes para os personagens. Altere a linguagem dos personagens, inserindo gírias atuais, por exemplo. Cria um desfecho inusitado. Ao terminar essa versão, crie um título adequado e, ao mesmo tempo, capaz de atrair o leitor. Né? Então, vocês vão usar todo esse planejamento para criar o textinho de vocês. Aí, depois que vocês criarem esse texto, vocês têm que fazer a revisão. Olha lá, faça a revisão do seu texto, seguindo as orientações. Verifique, sua narrativa mantém algumas e altera outras características do texto original. As personagens, o enredo ou cenário apresentam características novas. Mantém algumas do original de forma que possam ser reconhecidas pelo leitor. O texto é surpreendente, é engraçado. As palavras estão corretas, grafadas e acentuadas. A concordância verbal e nominal está correta. A palavra ou expressões repetidas desnecessariamente. Se houver, verifique se pode ser substituída por pronomes ou por sinônimos. O título criado para o texto é coerente com o enredo? Então, você tem que fazer essa revisão, ver que se está adequado à sua produção de texto e depois disso você vai enviar para o seu professor tutor, tá bom? Não esqueça de fazer o texto engraçado, com humor, fazendo as modificações necessárias para que a gente possa avaliar, tá bom? Não esqueça de mandar para o professor e até a próxima aula. Um abraço!